Prezados irmãos e irmãs, nós estamos meditando ao longo desta oitava de Páscoa, esses 8 dias em que nós celebramos o dia da Páscoa. Nós estamos celebrando a oitava da Páscoa e nesta oitava vemos as várias aparições de Jesus. Ontem mesmo ainda refletíamos sobre a aparição de Jesus àqueles 2 discípulos que voltavam de Jerusalém rumo à cidade de Emaús. E esses discípulos hoje já então haviam retornado para Jerusalém e estavam juntamente com os outros discípulos contando tudo aquilo que tinha acontecido, como haviam reconhecido o Senhor. Eles mesmos também, de certa forma, aqueles mesmos discípulos também já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado por meio daquelas mulheres. Jesus também apareceu a elas e elas também foram contar aos demais, aos discípulos, o que havia acontecido com elas. Agora esses 2 discípulos de Emaús, que também retornam para Jerusalém e também começam a contar tudo aquilo que aconteceu e como eles também reconheceram o Senhor. Mas vejam que ainda é difícil para os discípulos acreditarem. E por quê? Dentre tantas coisas, um dos sentimentos que ainda mais domina os discípulos e que os impede de acreditar é o medo. Eles estão com medo. Esse medo, num primeiro momento, seria justamente o medo dos judeus, medo dos soldados que poderiam também querer matá-los, que desejavam também que eles tivessem o mesmo fim que tiveram seu mestre. E não é à toa que desde que Jesus foi preso, muitos fugiram. Mas também esse medo, marcado por serem mortos da mesma forma que Jesus, esse medo também poderia ser, de certa forma, um vácuo de esperança, de que aquilo não pudesse acontecer, de que Jesus não poderia ter ressuscitado. E vejam que Jesus adverte no Evangelho, Jesus repreende os discípulos: por que tendes dúvidas nos vossos corações? Por que estáis tão preocupados? São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E Jesus começa a explicar a eles a Escritura, e Jesus começa a repetir as palavras da Escritura: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados. Jesus começa a repetir tudo para eles, para que eles possam então entender. Mas ainda há a perturbação, o medo. Por que estáis preocupados? Por que estáis perturbados? Por que estáis com medo? Eles não podiam acreditar. Não podiam acreditar que o Senhor estivesse com eles novamente. Estar com eles novamente parecia algo que impossível. E por isso eles tremiam de medo de que fosse verdade. E por que os discípulos têm tanto medo? Porque na verdade eles tinham medo de que os seus sonhos voltassem ou tornassem a cair no chão. Porque os discípulos acreditaram em Jesus, mas esperavam um Jesus triunfalista. E esse Jesus triunfalista, esse Messias triunfalista, aquele que iria derrotar Israel, aquele que iria destruir todo um sistema político, econômico, social, e queria instaurar então um novo reino. Enfim, eles não imaginavam que a trajetória de Jesus seria justamente aquela que Jesus tenta mostrar para eles nas Escrituras. E eles então, como os discípulos de Emaús no Evangelho de ontem,
Eles diziam: nós achávamos que ele iria restaurar, que ele iria vencer, mas já fazem 3 dias que estas coisas aconteceram. Claro que algumas mulheres disseram que foram ao túmulo, mas não encontraram lá o seu corpo, porém a ele ninguém viu. Os discípulos então têm esse medo, o medo de que o sonho que eles tinham possa novamente ser despedaçado, como aconteceu naquela trágica sexta-feira da paixão. E por isso eles têm medo de acreditar, e de serem de certa forma desiludidos, porque é assim que eles estão. O evangelho de ontem dizia que eles voltavam desiludidos, entristecidos, e Jesus insiste, Jesus aparece mais uma vez no meio deles, e por isso Jesus mostra-lhes as mãos, Jesus mostra-lhes os pés. Por isso Jesus pede algo para comer. Vejam que hoje Jesus pede algo para comer, e lhe deram então um pedaço de peixe assado, e Jesus insiste: vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Um fantasma não come, não se senta à mesa. Vejam que sou eu. E os discípulos então, de certa forma, vão novamente abraçando ou aderindo àquela fé, e aquele medo começa a querer se dissipar. Mas eu gostaria então de chamar a atenção para a nossa reflexão de hoje sobre esse medo. O medo, ele pode ser bom ou mau. E um fundo que comum aos dois medos, tanto o medo bom como o medo mau, o que está de fundo a esse medo, que muitas vezes nós também temos, é o receio de perder algo que amamos. Por isso os discípulos têm tanto medo, tinham medo de perder o Senhor. Que isso nunca te aconteça, vai dizer Pedro a Jesus, quando Jesus fala de sofrimento, de morte. Os discípulos tinham medo de perder, e diante da morte, diante da trágica morte de Jesus, esse medo ainda aumenta. E quando Jesus começa a aparecer no meio deles, é difícil para acreditar. Por quê? Porque eles têm medo de perder novamente aquele a quem eles tanto amam. São Tomás de Aquino diz que todo temor nasce do amor. E Santo Agostinho diz, na mesma linha, porém um pouco mais poeticamente, Santo Agostinho diz que medo é o amor em fuga, o amor que quer fugir daquilo que lhe pode roubar o seu bem. Medo é o amor em fuga, o amor que quer fugir daquilo que lhe pode roubar o seu bem. Mas existe então esse medo, tanto bom quanto mal. Assim, por exemplo, quem ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro e acha que o dinheiro é o bem maior da sua vida, a pessoa, quando se vê ou quando percebe que ela vai perder dinheiro, e o dinheiro é o que ela mais ama nesse mundo, ela se vê apavorada. Ela tem pavor de perder dinheiro, ela tem pavor de perceber que possa vir, quanto mais se perder, mas ela nem pode cogitar que pode perder dinheiro, porque o dinheiro é aquilo que ela mais ama nessa vida. Mas existe também aquele que ama muito o esposo, a esposa, os filhos, o seu maior bem nesta terra, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Quantas vezes há pessoas que chegam a ficar até doentes, porque tremem de medo de poder perder uma dessas pessoas que lhes são tão caras, que lhes são tão preciosas. Mas também aqui existe, e nesses dois casos o medo não seria tão bom,
o medo de perder, mas viver de fato, usar dos bens da terra, usar do dinheiro como um bem precioso, mas não amá-la a tal ponto de ter esse medo de perder, como as pessoas também, amar mesmo cogitando a possibilidade de que um dia nós vamos nos separar uns dos outros com a morte, mas quem ama não perde, porque quem ama verdadeiramente sempre estará presente no outro, mesmo que ele não esteja fisicamente aqui na terra. Mas existe aqui um medo bom, o medo de perder a Deus. Também quem ama verdadeiramente a Deus teme mais do que tudo perdê-lo eternamente. Esse medo é bom, o medo de perder a amizade com Deus, o medo de perder a nossa capacidade de estar com Deus. Por isso, amar a Deus, esse é o verdadeiro temor a Deus, o medo de perder Deus, o medo de perder a graça de Deus, e por isso viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, procurando viver os mandamentos, procurando viver mais próximo de Deus numa vida de oração. Tudo isso faz com que esse medo também, de certa forma, ele vai se dissipando. Por isso, meus irmãos, os nossos medos são como que as sombras dos nossos amores. Se eu descubro o que é que eu mais temo perder nesta vida, certamente eu descobrirei aquilo que eu mais amo nesta vida. Aquilo que nós mais amamos é aquilo que nós mais temos medo de perder. Mas diante deste medo, Jesus diz: a paz esteja convosco. A paz dos discípulos, de certa forma, estava perturbada. A paz dos discípulos havia sido atingida pelo medo, e Jesus então lhes deseja a paz. Por isso, vejam que interessante, nós vamos ver vários momentos Jesus aparecendo aos discípulos, e sempre Jesus chega até eles saudando-os com a paz, dizendo: a paz esteja convosco. A paz dos discípulos, a paz que Jesus quer transmitir a cada um. A paz com respeito a Deus, porque os discípulos, de certa forma, haviam pecado contra Deus. Uns negaram, outros fugiram. Então, de certa forma, eles ainda estavam perturbados por terem abandonado o Mestre, por terem negado o Mestre. E Jesus diz: a paz esteja contigo, a paz esteja contigo. Não há mais por que viver deste remorso, desta perturbação que tira a sua paz. Mas também havia uma paz consigo mesmo, com respeito a eles mesmos, pois estavam muito tristes, e estavam também, de certa forma, vacilantes na fé. Nós também, meus irmãos, quantas vezes nós experimentamos, de certa forma, esse sentimento? Muitas vezes nós também vacilamos na nossa fé. Muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas às vezes não estamos muito preocupados se vamos perdê-lo ou não. Insistimos em viver no pecado, insistimos em agir diferente daquilo que Deus espera de nós, mas Deus nos diz: a paz esteja contigo. E esta paz é que nos restaura de todo medo, de toda perturbação, de toda preocupação. Essa paz é que nos dá ao mesmo tempo o consolo e a certeza de que Deus nos ama e que por amor Ele se entregou por nós, e por amor Ele continua presente no meio de nós. Por isso, aproxime-se cada dia mais de Deus, procure amar a Deus verdadeiramente, e certamente
você irá perceber que os medos, as sombras dos medos que muitas vezes te atinge, te aflige, irão desaparecer. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos o verdadeiro amor e mais nós iremos vencer esse medo e experimentar a paz que Deus nos dá, a paz que Deus nos proporciona. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Assim seja. Amém.